muito bem-vindos a mais um Papo Musical. Hoje o nosso tema é a música clássica, mais especificamente a música romântica. E para falar um pouquinho sobre isso com a gente, eu tô aqui com o Pedro Rossetti, ele que é formado em música, estudou piano clássico e também é compositor autônomo. Olá, Pedro. Olá, Mariana, tudo bem? Olá, os telespectadores. Tudo certo. Bom, então para começar, conta pra gente como que surgiu essa era romântica da música. Então, na verdade, a era romântica é um termo criado por nós, né, na contemporaneidade. Os romantistas, eles não se chamavam assim. Mas se a gente puder achar uma característica principal, eu diria que é a separação do sujeito da instituição. Quer dizer, antes a maioria dos compositores faziam as músicas para quem? Para a igreja, para a corte, e agora não. Agora eles conseguem criar a própria linguagem, são autônomos, vendem a sua própria obra. Então o que veio antes da música romântica foi o classicismo, certo? Sim, exatamente. E aí eles faziam obra para a igreja? Sim, a maioria das vezes era desse jeito que a coisa acontecia. E além disso, né, existe assim, tem outras duas características interessantes. Uma delas é as composições, elas tinham uma espécie de um jeito de serem feitas, entendeu? Então existia toda uma técnica, uma forma da música ser criada, um jeito certo, entre aspas, que a gente pode se dizer. O romantismo não, ele também diz não a isso. Trouxe uma maior liberdade, Sim, então, para os compositores. Isso. E outra coisa quer dizer, a saída da música do âmbito da sala de concertos, entendeu? A música, ela passa a ser composta de um jeito, digamos, peças menores, entendeu? Para que elas possam ser tocadas nas casas das pessoas. Então, assim, antigamente, para você ouvir música clássica, você tinha que ir à sala de concerto, ao teatro, né? Agora não, agora com as músicas feitas para menos instrumentos, né? Por exemplo, um piano e um violino, elas podiam ser levadas para a sala de estar, para entreter mesmo a burguesia daquela época. Então, apesar da música ter ficado mais portátil, a gente pode dizer, também se fala que no romantismo as harmonias ficaram mais ricas. Sim. O que quer dizer isso, que a harmonia é mais rica? Então, acontece o seguinte, assim, toda forma artística, ela passa por um momento de saturação. Quer dizer, depois de você tentar muitas vezes fazer a música daquele determinado jeito, aquilo lá, meio que as opções acabam, certo? Então foi o que aconteceu. O barroco, a música a harmonia ainda não era um conceito definido. Ela acontecia pelo quê? Pela relação das melodias, certo? Certo. No clássico, a harmonia começa a ganhar uma certa independência, mas ainda assim ela está muito perto do que a gente chama de centro tonal. Quer dizer, a gente tem a música basicamente feita numa escala, né? E dentro dessa escala a gente tem as possibilidades harmônicas. O romantismo, o que ele faz? Ele tenta extrapolar isso cada vez mais. E desse centro ele vai se distanciando, até a gente ir para, sei lá, para o não tonalismo, entendeu? Que seria um próximo estágio. Mas, voltando para aquilo que eu estava falando das nomenclaturas, né? A gente não pode dizer que o romantismo era tudo feito de um jeito, porque se a gente pegar, por exemplo, o Beethoven, que é talvez... Não são todos que consideram o Beethoven um romântico, mas eu particularmente considero. E ele tem peças no final da sua carreira que flertam já com esse atonalismo, quer dizer... Então, mesmo nesse período anterior, ele está fazendo coisas mais do futuro, se eu posso dizer assim.
que o nome romantismo foi dado posteriormente. Sim. E esse nome tem alguma coisa a ver com o romantismo, que é o que a gente conhece hoje? Esse negócio de amor platônico, Sim. ser romântico? Sim, claro, tem a ver com idealismo, né? Com aquela... Acho assim, a maior herança que eu posso dizer que a gente tem do romantismo, e não diria nem que é uma boa herança, mas é aquela ideia do artista iluminado, entendeu? O artista que senta na sua escrivaninha à meia-noite, fica tomando vinho, pensando na sua amada, e de repente a composição cai na cabeça dele e ele cria aquilo de uma forma, enfim, mágica, né? Como Sim. se fosse um presente divino. A gente sabe que isso não é verdade, nunca foi verdade. Então é uma visão romântica não só do amor, mas de toda a vida. Sim. Quer dizer, o romantismo tentava expressar esses sentimentos do homem, do indivíduo, através dos movimentos da natureza. Então, uma tempestade podia representar uma crise existencial, ou um campo, uma pradaria, podia representar uma serenidade no compositor. Bom, e o romantismo foi dividido em 3 gerações. E como o nosso foco de hoje é essa passagem, essa entrada da música romântica, por que você não fala um pouquinho pra gente da primeira fase do romantismo, então? Então, a primeira fase era marcada principalmente por 2 compositores, né? Que seria o Beethoven, que existe essa dúvida se ele é, na verdade, um compositor clássico ou um compositor romântico. Eu diria que ele é um compositor romântico justamente por ter conseguido essa autonomia, que é uma característica básica, assim, do romantismo, né? Voltando a falar do Beethoven, na verdade, o Beethoven, assim, ele tem uma característica do romantismo que é justamente a explosão, né? O idealismo, a coisa de você falar para milhões e você querer mudar o mundo. Ele pega esse lado do romantismo. Já o Schubert, né, ele traz essa coisa que eu te falei da canção familiar. Então, ele começa com isso, ele traz esse novo jeito de se fazer música e, ao mesmo tempo, ele é um cara mais tranquilo, assim, ele parece que fala individualmente para cada homem, ele não tem essa coisa de ser grandioso, entendeu? Além disso, assim, outra coisa que marca bem o romantismo, em questão da instrumentação, né? O piano, ele foi criado no classicismo, quer dizer, no barroco a gente não existia o piano, existia o cravo, e ele foi criado no classicismo e no romantismo ele se consolida. Então os compositores passam a ser também, quer dizer, passam a compor muito para o piano, e ele se torna, assim, isso acaba trazendo uma ideia do compositor-intérprete, certo? Antes o compositor era aquele cara que escrevia, mandava a partitura para a orquestra tocava. Agora, com a evolução da técnica no piano, eles conseguiam... muitas vezes o próprio compositor tinha que ser o intérprete da música, porque a música era tão difícil que nenhum outro conseguia tocar. E outra coisa muito legal que o Schubert fazia também era pegar poesias, né, de escritores da época e fazer músicas a partir dela, que é assim... Antigamente as músicas com letra eram basicamente as missas, né, e as óperas. E isso depois pode ser o que a gente vai chamar no futuro de música programática, né, que é você pegar um quadro ou uma própria poesia, um texto, e fazer uma música baseada nisso. E o que também foi muito mal visto, né, depois, porque os grandes cabeções da música, né, os eruditos, os intelectuais, eles acham que você acaba com uma pureza musical ao relacionar a música com uma imagem. E nos dias de hoje a gente sabe que isso é uma grande besteira.
Isso foi possível também porque a era romântica acontecia em outras áreas da classe artística também, né? Claro, claro. O romantismo na música acontece no final do século XVIII e vai até o finalzinho do século XIX, né? Quando a gente entra no século XX, no próprio final do XIX, começo do XX, ainda há uma certa, digamos, elas se misturam ali. Mas em algumas áreas, por exemplo, na própria literatura, eu acho que ela já vem até de um pouco antes. E tem mais alguma característica importante do romantismo que você acha legal destacar para o telespectador, para quem está assistindo a gente, conseguir entender melhor o que foi esse período? Sim, tem uma coisa muito legal do romantismo que eu acho que volta depois, né, na música moderna, que é a procura pelo exótico, né, pelo que não é da civilização ocidental. Então, muitos desses compositores, como acho que eu consigo aqui pensar no Brahms, se eu não me engano, eles buscavam essas sonoridades que não estavam presentes ali nesses outros períodos anteriores. Tá certo, Pedro. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Se quiser deixar algum recado final, falar da sua banda, fica à vontade. A minha banda chama Tutti Amici, a gente toca música do leste europeu, lá em frente ao metrô Consolação, geralmente são apresentações abertas, então se você quiser ir lá, doar o seu dinheirinho, pode fazer isso. Se você não quiser também, pode ir lá só assistir, bater palma, porque a gente agradece. E quem quiser se informar mais, tem aqui um livro muito interessante, escrito por esse violinista, né, chamado Yehud Menuhin, eu acho que é assim que se fala, e um amigo dele que chama Curtis W. Davis. É um livro muito bom, muito informativo. Eu acho que ele dá muitas opiniões pessoais, por exemplo, no começo ele fala coisas como o piano é um instrumento limitado, porque ele não permite que você passe pelos comas. Enfim, ele também fala muita besteira aqui, mas ele fala muita coisa legal, então fica a dica para você, telespectador. Tá certo, Pedro. Muito obrigada. Tchau para vocês.